Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Vou chamar a Fátima Mello. Ajeitando aqui. Chamei a Fátima. Boa noite. Estamos começando aqui a nossa live de hoje. Estou chamando aqui a minha convidada, Fátima Mello, para entrar. Daqui a pouquinho a gente vai começar a conversar sobre contratualização de serviços de saúde. Um assunto importantíssimo aí para a gestão pública da saúde, mas que também envolve os estabelecimentos privados, né, as entidades privadas. Vamos esperar aqui a Fátima entrar. Cadê a Fátima? Aí. Fátima, cadê você? Fátima já está aí na live, né? Eu vou chamar você de novo aqui. Agora sim. Você tem que virar a sua câmera. Agora sim. Ô, meu valente, será que ela vai entrar? E aí, tudo bom? Tudo bem, querida? Obrigada pelo convite. Sempre é um grande prazer estar batendo um papo com você sobre saúde pública. Você é uma inspiração. Oh, meu Deus do céu, que isso. Obrigada aí. Mas é muito legal, né? Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite. A gente está fazendo aí uma série de bate-papos, né? Conversa sobre assuntos relacionados à gestão em saúde, né? Tanto pública quanto Sim. privada. E Só um hoje o minutinho, assunto... Lúcia. Eu organizei aqui o aparelho do meu esposo e aí não deu certo. Aí eu vou trocar aqui rapidinho, só um minutinho. Não, Vou tudo colocar o bem. meu aqui. Enquanto Tá, isso, só um eu vou minuto. falando aqui pro pessoal, Sim, né? Que hoje a gente preparou para falar sobre contratualização do serviço de saúde pelo ente público, né? O ente público, seja município, estado, comprando serviços dos entes privados para atender demanda, né, do Sistema Único de Saúde. E é um tema assim que é de grande importância também, de grande relevância, né? Porque é o que também faz garantir o atendimento à demanda. Quando
o público, o ente público não consegue atender a demanda com o seu próprio serviço, né? Serviço que ele mesmo oferta. Estou dando uma adiantadinha aqui, mas eu vou querer que a Fátima fale. Tá tudo certo aí, Fátima? Tudo bem? Agora sim. Programei em outro aparelho, não deu certo. Não, tranquilo. Eu também estava tentando fazer pelo computador hoje, porque fica mais fácil a gente ver os comentários. Mas ainda não deu. Mas uma hora eu vou conseguir. Bom, então, pessoal, eu quero que a Fátima se apresenta e depois você já pode introduzir aí o assunto, já começando a falar sobre... Eu acho que a gente pode começar até por quê, né? Eu gosto de começar pelo porquê. Porquê da contratualização. Depois falar o que, né? O que é, o que consiste e como que é e como funciona, né? Mas primeiro se apresenta aí para o pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Fátima Mello, tenho 22 anos já de trabalho prestado na saúde pública e contratualização caiu assim para mim em 2015, que eu tive o prazer também de trabalhar junto com a Lúcia Stella. Nós estava bem recente a política nacional, né, da contratualização hospitalar, e nós corremos atrás junto com as regionais em alguns escritórios e pegamos assim, achamos técnicos muito capacitados, tinham um conhecimento grande em Excel, e ali nós fomos construindo assim, né, o documento descritivo, fomos construindo os instrumentos para fazer acontecer todo esse monitoramento. Então, aí a Lúcia me perguntou por que contratualização dos serviços de saúde. Então, na verdade, desde a Constituição Federal, em 88, já previa a participação complementar das empresas privadas nos serviços de saúde pública. Só que era um pouco mais timidozinho, né? Isso lá no artigo 199 da Constituição a gente encontra isso. As leis das diretrizes do SUS, a 8080, a 8142, de 90, também tem essa prerrogativa, né, do privado participar complementando esse serviço. Em 2013 foi que o Ministério lançou a Política Nacional Hospitalar através das portarias. A política foi a 3390 de 2013 e as diretrizes, como se daria essas contratualizações, foi por meio da portaria 3410 de 2013. E com isso veio todo como os municípios, o Estado se organizar para fazer de fato acontecer essas contratualizações, né? Porque só podemos, o governo, né, os entes públicos, município e Estado, só poderão contratualizar com a esfera privada depois que esgotar toda a capacidade instalada própria. Então, a partir daquele momento que... Oi. Então, com relação a isso, né? Então, assim, nessa questão do porquê. O Sistema Único de Saúde é um serviço, né, universal, cuja a responsabilidade mesmo é do governo, certo? Da esfera pública, não é isso? E a princípio, então, os serviços seriam fornecidos, né, seriam todos prestados pelo ente público, né? Porém, existe a prerrogativa de não desses serviços, né, prestados pelo público não ser suficientes para atender a demanda, não é isso? Então, daí a razão pela qual existe, já previsto em lei, né, na legislação, na Lei Orgânica da Saúde, essa complementariedade, né, comprando serviços dos estabelecimentos de saúde privados, né? É isso? Sim. Certo. Então, beleza. só que essa complementação, ela só pode se dar, como eu estava falando, uma vez que o serviço público é ineficiente, não tem condições, não tem a capacidade de abarcar todo aquele serviço, né, ou no município, ou na regional, ou no estado. Então, eles vão
estar colocando para que aconteça essa complementação. E aí, as legislações trazem para nós que isso só pode ocorrer a partir do momento que ele fez um estudo, né? Fez um estudo do levantamento da capacidade instalada, levantamento das necessidades daquela região, e realmente ele não consegue fazer todo esse serviço. Aí eles vão fazer um estudo junto, né, à rede de serviço dos entes, e aí vai colocar a necessidade de contratualizar, de complementar esse serviço primeiramente com a entidade filantrópica, sem fins lucrativos, e depois com a instituição mesmo privada. Daí isso acontece mediante... porque assim, contratualizar e contratar é um pouco diferente, porque eu contratualizo... Isso aí que eu ia te falar. É legal a gente fazer essa fala. diferenciação, né? Não, você. Eu ia perguntar, eu ia falar qual é a diferença, né? Por que não contratar? Por que contratualizar, né? Vai aí, fala aí. Então, por mais que os dois sejam na administração pública, é diferente um pouco por conta da questão. Por exemplo, contratar é quando eu vou abrir licitação, eu vou fazer todo esse trabalho de edital, vou abrir, né, e fazer licitação para contratar um serviço. Então, é uma concorrência, as empresas vêm para prestar esse trabalho. E aquela que ganhar, ou então, né, aí a licitação ele tem todos os trâmites dentro das legislações para que isso aconteça. E a contratualização, ela vem já mais, a gente vai tratar um pouco mais da política dos serviços de saúde. Então, eu vou, enquanto gestora, verificar as metas quantitativas, as qualitativas, indicadores, né, como que está sendo prestado esse serviço. Então, é nessa de fazer o monitoramento da prestação de contas, né, de serviços de saúde. Então, nessa parte aí que é a contratualização. E contratar é mesmo contratar os serviços, entra naquela parte mesmo, a empresa vem na concorrência e tudo mais. Então, essa é um pouco da diferença de contratar e contratualizar. E aí, no caso, isso aí. Bom, aí no caso precisa de ter um instrumento, né? Porque vão ter duas partes aí, né? Pode ser tanto, isso também quero te perguntar, né? Para a gente esclarecer aí para o pessoal. Quem é que pode contratualizar? É o município? É o estado? Qual é o ente governamental que pode fazer essa contratualização? Sim, nós temos serviços que é da esfera estadual, então quem vai fazer essa contratualização e contratar esses serviços é a Secretaria de Estado de Saúde, e quando tem serviços que é da gestão do município, quem vai contratualizar é o município, o gestor do município. E a legislação traz para nós que só podemos ter um único gestor para um único objeto. Então, sempre eu tenho que estar olhando o objeto e prestador. Então, a partir do momento que eu tenha um prestador, que ele, vamos supor, ele presta para nós lá ressonância magnética para o Estado. E se o município lá quiser contratualizar esse serviço, ele não pode contratualizar com a mesma empresa para contratualizar ressonância magnética. Então, ou o Estado passa o recurso e aí isso complementa para ele, ou ele faz esses acordos para ser só mesmo um único gestor nessa parte da contratualização. Então, daí, por exemplo, a gente às vezes verifica que, às vezes, assim, o Estado está contratualizando com aquela empresa para os munícipes do Estado, daí a gente às vezes depara que o consórcio também está contratando o mesmo objeto com a mesma empresa, e às vezes tem complementação do município também contratualizando. Então, assim, viram, né, assim, várias pessoas contratualizando para o mesmo objeto. Então, a contratualização ela veio também para nortear isso, para que nós possamos realmente regulamentar, organizar,
verificar de quem que é a responsabilidade dessa contratualização. Se é o município, então ele vai contratualizar, ele vai verificar toda a parte da região, qual que é a necessidade daquela regional para poder atender os usuários do SUS naquela regional. E aí o Estado, ele vem, então, ele complementa a tabela, porque todas as contratualizações têm que seguir como, assim, como base a tabela do SUS e SIGTAP. Nós sabemos que ela está bem defasada, né, desde 2008 que não se tem atualizações. O que o governo federal tem feito é incentivos, né? Ele repassa incentivos e vai organizando, mas não tem essa atualização da tabela. E com a contratualização ficou bem mais fácil, porque antes era só o dinheiro mesmo federal e tinha que prestar aquela conta. Hoje não, as contratualizações eles abriram essa prerrogativa para que o Estado ou o município possa complementar com o seu recurso próprio, né? Então, por exemplo, eu vou contratualizar um serviço de saúde que na tabela SUS paga R$ 100. Daí eu posso complementar, lógico, não passando do valor de plano de saúde e nem ser particular, né? Mas a legislação ela não impede. Quantas tabelas, não vem discriminado, quantas tabelas podem ser complementadas. Então, vai ter que fazer um estudo, né? Na regulação, fazer todo um estudo do controle e avaliação, da PPI, todos esses, vou falar assim, são controles, né? Para que aí tem que olhar no plano de trabalho, no PES, ou então no plano de saúde do município, qual que é realmente essa necessidade, tem recurso, onde vai sair esse recurso, como que vai ser feita essa complementação. O importante é que nós, depois que faz todo esse levantamento da necessidade, de se tem recurso, de onde vai sair, é necessário que o município, que quem vai contratualizar, deu branco agora, eu estava falando e acabei, desculpa, estava falando da parte de um só, tá, sim. Isso. Aí ele vai, desculpa, deu um branco, não, gente. É muita coisa. Cansaço, é muita informações também. Então, por exemplo, daí nós temos que verificar a parte do documento descritivo, porque ele é indissociável do documento formal. Então, por exemplo, nasce primeiro o documento descritivo com todas essas necessidades que eu já disse, olhando a capacidade instalada, verificar como que vai se dar esse contrato, colocando nesse documento descritivo ele entre as metas quantitativas, as qualitativas, os indicadores, como que vai se dar o monitoramento, porque a legislação da contratualização ela traz que cada contrato tem que ter uma CAC, que é uma comissão de acompanhamento da contratualização, né? Que tem que ser. Vamos fazer assim, porque realmente é muita coisa, muita informação, né? Muita... vamos, assim, qual seria o primeiro passo, tá? O primeiro passo para iniciar, vamos dizer assim, uma contratualização seria o levantamento da demanda? A necessidade seria isso que você falou já? Sim, eu acho que o primeiro passo é fazer o levantamento do que você tem, quais são os serviços próprios, ou do estado, ou do município, e se realmente ele não consegue atender toda essa demanda. Aí esse é o primeiro levantamento. Depois disso, ele vai estar dando uma olhada como que está a capacidade instalada, a necessidade dessa complementação, e já a gente, nesse momento, já começa a fazer a TR, né? Porque nós precisamos fazer uma TR, essa TR vai vir para a licitação, para abrir edital, chamamento. Termo de referência, né? Termo de referência. Isso. Daí, quando eles fazem o edital... Vai constar, esse termo de referência vai constar o quê? A necessidade, certo? Sim, a necessidade, a quantidade de procedimentos, isso, que vai precisar contratualizar. Depois que faz o edital, que daí vai fazer o chamamento das empresas, quando a empresa que ganhou, entendeu? E nós já sabemos qual a empresa que ganhou, aí nós vamos montar o documento descritivo.
que é esse que eu estou Uma falando, que ele é uma pergunta, parte olha só, dissociada. nesse chamamento, por exemplo, porque você falou que os filantrópicos eles têm a prerrogativa, né? Eles têm a preferência por lei, certo? Então, nesse chamamento, primeiro verifica os filantrópicos e se não tiver, faz um chamamento para as entidades com fins lucrativos ou não, ou é tudo num processo só? Então, em 2017, com as mudanças todas, então, assim, antes os filantrópicos faziam por convênio. E com essa nova legislação da contratualização, eles meio que tirou a questão do convênio, né? Então, tudo vai para chamamento público. O Tem que vai até um comentário diferenciar? aqui, tem até um comentário da Maria Gomes, que ela falou aqui, foi substituído o termo convênio para o termo contratualização. Ela É, faz esse comentário, é verdade. aí o que vai ser diferenciado vai ser na hora da licitação, lá no chamamento. Se ele é filantrópico, às vezes pode fazer por inegibilidade, às vezes pode fazer por. Entendeu? Aí a modalidade é que vai ser diferente. O Sim, privado vai ser sempre contrato mesmo, né? Contrato administrativo. Então, certo. essa que é a diferença. Mas hoje não existe mais convênio para fazer com contratualização. Desde 2017, quando as portarias entraram para dentro da portaria de consolidação, né? Hoje elas estão postas na portaria de consolidação 02, anexo 2 e o anexo 24, que estão todas essas informações as quais eu estou falando aqui. Certo. Legal, muito bom. Então tá, então a sequência é essa. Então passa por esse processo aí, né, de licitação, de chamamento, e aí sim vai ter a empresa que vai Ganhadora, ser né? ganhadora. E assim, Sim. no caso, vamos supor, o objeto, né, desse chamamento tem lá, é uma quantidade de serviços, de procedimentos, certo? Então vem consulta, exames e tal. A empresa que ganhar, ela tem que atender a toda essa gama de procedimentos, ou não, pode ser dividido em lotes. Eu digo assim, porque vamos supor que haja um estabelecimento de saúde que ele não tenha toda aquela capacidade, entendeu? Técnica para atender todo aquele objeto lá do chamamento da licitação. Vamos supor, precisa de ressonância, tantas ressonâncias, mas aqui determinada empresa não atende ressonância, mas atende outros procedimentos. A empresa ela tem que atender tudo que está sendo que vai ser, né, contratualizado, ou pode dividir? Como que funciona isso? Então, na parte hospitalar, geralmente o hospital, que são na nossa realidade do estado de Mato Grosso, ainda os hospitais de grande porte, que tem UTI, são poucos, né, nas nossas regionais. Então, geralmente é aquele lá que só tem um e pronto, né? Então, na parte hospitalar, geralmente as contratualizações ela acontece como se diz, no pacote fechado. Agora, essa fração aí se dá quando a gente faz a contratualização de serviços ambulatoriais, que são para exames, né? Consultas. Daí você pode fazer lotes, e daí o ganhador ele pode estar escolhendo o lote que ele consegue atender. Porque isso Atender. daí já vai estar feito o estudo, né? Da necessidade e o Isso. que precisa realmente complementar naquelas regionais ou no município. Então, E também geralmente assim, antes de de preparar a TR, não sei, eu acredito que é feita uma pesquisa, né, também, né, dos estabelecimentos, o que atende, porque isso inclusive no próprio CNES, né, no Cadastro Nacional Uhum. de Estabelecimentos de Saúde tem lá, né, o que cada estabelecimento atende, não é isso? Então tem como Sim. fazer essa pesquisa antes para poder fazer a TR de uma forma que... Porque quando o ente que vai fazer a contratualização, ele tem que já olhar na PPI, né? Então, a PPI, ela traz para nós
por mais que a PPI ela é uma realidade do Que é a dinheiro do PPI? governo Fala isso, que federal. pode ser que tenha alguém que não saiba. Ai, Jesus, Fala programação de rapidinho. pactuação integrada. Programação de pactuação integrada. Então, assim, a PPI, ela consegue mapear e rastrear os recursos federais, né? Então, já tem certinho quem que é referência, quantos que eu vou encaminhar para fora, quantos que eu vou fazer dentro do meu município. Então, quando vai fazer essa contratualização, daí tem que, já o primeiro passo é olhar a PPI, verificar qual que é a necessidade, o que eu tenho, né, de pactuação ali, de recurso federal, e depois a gente vai olhar o CNES. Então, Que é naquela ofertas de região, cada. A PPI, então, é o que cada município tem para ofertar, não é isso? isso, De do recurso serviços que ele já recebe que ele fundo a já. fundo federal. Então, ele Certo. recebe uma quantidade, ele não consegue ter aqueles serviços próprios, então ele acaba ou referenciando para o município mais próximo, então para regional, e aí esse outro vizinho lá, outro município, vai fazer esse serviço e receber o dinheiro que seria para ele. Então, quando a gente vai fazer a contratualização, então é feito todo esse mapeamento também da PPI, aí o levantamento que a gente fala, né, das necessidades, aí passa pela A rede. Então, assim, demanda. não tem como falar em contratualização de serviço de saúde sem a gente falar em toda a rede, né? Eu falo assim, o SUS, ele foi construído em uma rede. Então, a contratualização, ela é transversal. Então, tem que, primeiro passo, você trabalha juntamente com a rede, que quem vai fazer todo esse levantamento das necessidades, habilitações e tudo mais, né? Depois, trabalha-se com a licitação e os contratos, né, dentro do município ou do estado. Depois que isso já foi contratualizado, já foi feito o documento descritivo, já foi feito o contrato, daí tem que ser passado toda essa demanda para regulação, para que ela insere isso nos sistemas e vai regular todos esses serviços. E E o depois vem para o documento controle e descritivo, avaliação. deixa só para esclarecer, né? Porque Ah, você tinha até falado antes, mas assim, o documento descritivo, ele faz parte do instrumento de é, contratualização, certo? ele é parte indissociável do termo formal. O termo formal vai ser contrato, ou As sei lá, todas as cláusulas, isso, as modalidades cláusulas que se faz o termo contratuais, formal mesmo, né? isso. Então, a licitação cuida dessa parte, daí fez. Então, o documento descritivo, ele nasce depois da TR, né? Porque a TR vem, faz o chamamento, aí já verifica ali qual a empresa que ganhou. Aí depois a gente vai fazer a visita técnica em loco, nesse estabelecimento, para verificar a realidade, capacidade instalada, tudo aquilo que ele disse na licitação, ele tem mesmo, entendeu, disponível para os atendimentos. Então, depois dessa visita técnica, que aí eu também falo que está relacionado com contratualização, a rede, controle e avaliação, regulação, né? Faz essa visita e dá o parecer favorável. Aí, a partir daí, começa a construir o documento descritivo, que ele vai ser a parte da política, mas como eu disse, que aí é a contratualização. Lá vai ter as metas, vai ter qual que é a capacidade dele, quais são os equipamentos do CNES que ele tem, que ele atende, aí vai ter os indicadores e como que vai ser feito o monitoramento disso. Então, tudo isso, e até mesmo a dotação orçamentária está posta dentro desse documento descritivo. Então, aquilo que eu estava falando no começo, se o Estado vai complementar serviço no município, lá tem que colocar o que é federal, o que é de recurso do Estado e o que está entrando dos municípios ou do município. Então, tem que ser um único documento descritivo que está já, toda a dotação orçamentária ela é única, né? Então, podemos, os três entes federados, colocar incentivo financeiro próprio, né? Mas isso tem que estar contido somente num documento, que é o documento descritivo. Daí, Isso como esse daí está documento alinhado com o financiamento que é tripartite, né? Da tripartite, saúde, sim, né? Os três entes. sim.
E aí, Federal, municipal e estadual. depois que foi construído o documento descritivo, ele é feito juntamente com o hospital que ganhou a licitação, ou com o laboratório, com a empresa que ganhou a licitação, é feito junto, é construído junto, eles assinam, né, a parte contratada, ela precisa assinar esse documento descritivo, o secretário também assina, e esse documento descritivo ele tem que ser anexo do termo formal. Aí que vai descer lá para o contrato, para ele fazer o contrato administrativo. Então, esse documento descritivo ele é um anexo indissociável, assim está escrito na legislação, né, do documento formal. Até porque é exatamente nele que está o que de fato vai ser contratualizado, né? As quantidades, Sim. o que vai ser, né? Os procedimentos e tudo mais, estão todos ali, Como né? que vai se dar o monitoramento. Aí eu Qualificados estava e falando, quantificados. estava falando, né, que todo contrato tem que ter uma comissão de acompanhamento da contratualização. Então, lá Isso. dentro do documento descritivo já vai estar, porque essa comissão ela tem que ser composta pelo o ente contratante, o contratado, daí nós colocamos, né, para que o COSEMES participe, o Conselho do Município participe, Conselho e de Secretários Municipais. isso, ou outros entes que é de fiscalização, né, que está ali para fiscalizar o recurso público, então eles fazem parte dessa comissão. Membros, por exemplo, do Conselho Do estadual ou município, municipal, né, de do estadual, saúde. do municipal. Uhum. São Aí o representantes mesmo, conselho né, dos secretários. Sim, da sociedade, digamos assim, né? sim. Daí, Muito bom. tá, vamos fechar esse daí, que daí tem outras coisas. Deixa só um comentário que a Maria Gomes colocou, que ela disse, vale lembrar que nem toda instituição tem contratualização para atendimento porta aberta. Não, realmente, dependendo se o que está sendo contratualizado é, por exemplo, um serviço ali de pronto atendimento de pronto atendimento, né, que no caso porta aberta seria isso. Aí no caso a instituição que não tem, ela não tem como participar, né? Então, isso daí já é posto quando nós vamos fazer a TR, né? Na TR já tem que verificar se vai ser para pronto atendimento, 24 horas, leitos de UTI, ou então não, vai ser porta aberta só para gestante, ou então só para oncologia. Então, tudo isso, quando constrói a TR, já tem que estar tudo isso lá dentro definido para a hora que a licitação vai fazer o chamamento, já esteja tudo bem certinho, claro, para né? quem vai vir participar, saber que é aquilo que está posto, né? Aí vamos supor, caso eles coloquem alguma coisa, e na visita técnica, para realmente nós fazermos o contrato, que vai dizer se realmente o que ele colocou na licitação é verídico, ele consegue atender tudo aquilo, né? Porque daí vai olhar a CNES, vai cruzar com toda a capacidade instalada, aí tem que olhar toda essa parte mesmo hospitalar, né? Estou falando mais da parte hospitalar. E é importante colocar essa questão da visita técnica, tem que ser colocada para poder fazer essa constatação depois, né? Tá, então, a visita técnica, ela é antes do documento descritivo, né? Então, seria antes, assim. né? Então, vamos lá, vamos relembrar. Primeiro, faz todo o levantamento da necessidade de complementar serviços. Depois, constrói-se a TR já com todas essas, já avaliado tudo isso. Aí vem para a licitação ou do município ou do estado. Eles fazem todo o edital, chamamento, para ver quem enquadra para vir participar dessa licitação. Após definido quem ganhou a licitação, aí volta para a contratualização, e daí juntamente com os outros setores, que eu estou falando, né, que é a rede, a regulação, o controle e avaliação, vão em loco fazer essa vistoria técnica, se realmente a capacidade instalada que ele falou que tem, ele atende tudo aquilo que ele colocou na licitação. Aí, depois da manifestação técnica dos
desses técnicos lá da visita, daí que vai nascer o documento descritivo. O documento descritivo nós já vamos colocar ali metas quantitativas, qualitativas, a dotação orçamentária, programação orçamentária, quem vai ser quem vai fazer o monitoramento, a CAC, já instituir a CAC também, né, que é quem vai fazer A o comissão que acompanhamento do vai fazer o contrato. acompanhamento. Uhum. Sim. Aí terminou o documento descritivo, aí vem assinado já pela parte contratada e o secretário de saúde, ou que seja do município, ou que seja do estado, e volta para o contrato, né, o setor de contratos. Aí é ali que eles vão fazer o termo formal. Aí que eles vão fazer o contrato em si, e com todas as cláusulas, sanções, né, como vai se dar a regulação e tudo mais, está ali no contrato. Aí esse contrato é assinado também pelas partes, né? E o documento descritivo tem que ser também objeto de publicação em diário oficial. Hoje no estado, eles estavam fazendo assim, como fica muito caro porque às vezes o documento descritivo dá 80 páginas, depende muito, né, de todo o estudo ali daquela regional. Então eles fazem só mesmo um extrato, né, dizendo que aquilo é um anexo do contrato tal, e então tem validade também. Não precisa publicar na íntegra, né? Pode só fazer um extrato citando que ele é o anexo, né, do termo, do termo formal. Certo. Não sei se ficou claro. Eu acho que ficou assim, tá bem explicado. E o pessoal não tá perguntando, acho que não estão entendendo, né? Isso mesmo. Bom, aí vamos para a prática, né? Depois que então já contratualizou, começou a funcionar, né? O contrato está em vigência com, determinadas entidades lá, estabelecimentos, né? Seja hospital, seja no serviço também de apoio diagnóstico e tudo mais, né? Aí começou a funcionar. E como é que é isso? Como que é esse funcionamento? Então, como eu disse, após que fecha tudo isso, contratualizou, tá tudo certo, já vai começar atendimento, a regulação entra, né, porque é repassado esse contrato na íntegra, né, para o setor de regulação, que seja ou do município ou do estado, e eles vão lançar nos sistemas, né, de regulação. E isso vai ser regulado via regulação, controle e avaliação, que seja do escritório, porque o escritório de saúde da regional, ele é para dar esse suporte para os municípios, e quando tem empresas contratualizadas com o Estado, eles que fazem a regulação, o controle e avaliação, o monitoramento, né, que são os escritórios regionais de saúde. Hoje nós temos 16 escritórios no estado de Mato Grosso, e eles são o suporte para os municípios. Daí regula, o hospital atende. Quando chega no final do mês, o faturista, né, não vou falar hospital, né, vamos falar da empresa, porque daí pode ser tanto ambulatorial quanto estabelecimento de saúde, né? Ele vai disponibilizar aquele faturamento, deixar lá para que o médico supervisor, que seja do município ou da regional de saúde, ele vai passar para verificar se o que foi regulado foi atendido, e se foi atendido, então ali ele já autoriza a faturar. Então, ali que ele vai liberar, não, ok, fatura não, isso aqui não está, não fatura, ou então já glosa antecipadamente. Depois que o médico supervisor passou e fez a auditoria lá administrativa, né, para só verificar ele vai em loco, orientativa, né? na verdade, vai em loco, e é uma auditoria orientativa, né, nessa parte daí. Daí, o serviço de saúde, ele vai faturar, e ele vai gerar um relatório que vem, ou vai para a regional, ou vai para o próprio município, ou vem para o estado, que são os relatórios gerenciais, ambulatoriais ou hospitalares. E isso é feito toda uma conferência, faz as críticas e depois é mandado para o DataSUS, né? O DataSUS é o órgão
que ainda mexe com os sistemas, todos os sistemas do SUS. Esses relatórios, eles têm em média 60 dias para voltar, tá? Voltar já certinho que, ó, foi o que faturou e ok, já sofreu todas as críticas e isso é que está autorizado a pagar. Só que isso daí, ele vem aquele recurso federal, como eu disse, né? E o que o Estado ou o município está complementando, nós pedimos que faça o faturamento, mesmo que vai ser glosado. Tá? Vai ser glosado, mas isso vai servir de uma série histórica para até mesmo saber quanto que o Estado ou o município está investindo, né, nesse contrato, e a gente vai precisar de todo o faturamento depois para fazer o monitoramento. Então, essa é a orientação. Fature tudo, né? Libera IH. As glosas, Fátima, elas são decorrentes do que, por exemplo? Às vezes pediu como se diz, um código lá de um tratamento. E daí, na hora de digitou errado, ou então, eu estou falando já das gloses sistêmicas, né? As gloses sistêmicas homônimos. Então, assim, a IH representada fora do prazo, ou a PAC representada fora do prazo. Então, tem várias críticas sistêmicas. E a glosa do auditor médico e também técnico já acontece mesmo, às vezes por má fé, às vezes foi regulado um procedimento, fez dois, aí vê que realmente não foi feito dois, foi feito só um. Então, naquele momento, ele já glosa, não deixa nem faturar. Porém, a entidade pode faturar, porque ele vai lá, vai passar e vai autorizar a faturar. Depois que volta, esses relatórios gerenciais, depois de uns 2 meses, é que vai vir para fazer o monitoramento e o controle para realmente o que ele cumpriu de metas quantitativas e qualitativas. Lembra da CAC? Ou no hospitalar nós vamos ter a CAC e no ambulatorial a gente vai ter o fiscal deste contrato, né? Então eles vão pegar o relatório da supervisão médica, o relatório da regulação daquele mês, vamos supor que ele atendeu dezembro, então só vai chegar esses relatórios gerenciais em março. Aí, em março, eu pego esses relatórios gerenciais junto com o relatório do supervisor, da supervisão e da regulação. E vou fazer as contagens e pego o contrato. E vou verificar o que está posto naquele contrato. Conseguiu atingir aquela meta? Não conseguiu? Então, a CARC tem pessoas do hospital, pessoas do controle social e também da parte contratualizada, contratante. Né? Ali vai ser feitas as discussões. É o momento de fazer alguma justificativa, houve algo muito importante, então tem que estar tudo escrito, trazer justificativas. Ali vai para a discussão mesmo. Né? E a CAC, ela é soberana. Julgamento, né? Quer dizer, é um momento julgamento. de discussão, ali estão todas as partes. É claro que também tem que haver assim, dados, né? Dados e fatos, né? Para poder facilitar né, o julgamento. Esses relatórios que eu estou falando são os fatos, porque os relatórios do DataSUS é o que é o nosso relatório oficial mesmo, o que está ali, que foi, que voltou, é os nossos relatórios gerenciais que a gente vai pegar esse embasamento junto com os outros relatórios da regulação e do controle e avaliação, né, da supervisão. Daí você vai ter de posse o contrato e vamos supor que está lá assim, tantas leitos de UTI, quantas diárias de UTI. Aí naquele mês de dezembro de 2021, conseguiu atender tudo que estava contratualizado ali nas metas quantitativas, porque primeiro vamos olhar as metas quantitativas, né? Cumpriu. Beleza, ele vai receber 100% do que estava programado na dotação orçamentária para ele receber. Não cumpriu, aí vai para fazer essa, né, desempenho mesmo ali. Então se não cumpriu, não recebe, e vai cortando aquilo que ele teria que receber.
né? Aí fechou as metas as qualitativas, vem para as metas, falei errado. Depois fechou as metas quantitativas, vem para as metas qualitativas. E também nós temos lá um rol de permanência, infecção. Então, assim, tem vários indicadores que As cada... qualitativas, elas são indicadores, né, de como que o de qualidade, né? estabelecimento está, qual o nível de qualidade, né, que também é exigido no contrato, né, no documento Sim, descritivo, não é isso? sim. Os, Uhum, documento os descritivo que já está indicadores, toda essa... exatamente, certo. Bacana. Dá um Então, exemplo aí de algum indicador de qualidade. taxa de permanência, Aham. infecção de catéter, Isso. óbitos, por exemplo, partos, né, cesáreos, que tem uma taxa que tem que ter. Então, assim, tem aí atendimento do paciente, né, a satisfação do paciente, Pesquisa de que é feito satisfação, né? também uma entrevista, né, quando o paciente está internado. Então, assim, tudo isso tem que estar sendo feito esse monitoramento por essa comissão. E quando não é hospitalar ambulatorial, segue as mesmas coisas que eu expliquei, só que os relatórios vão ser ambulatoriais. E quem vai fazer essa vistoria é o fiscal do contrato. O fiscal do contrato, ele tem o contrato, ele vai ter o relatório de supervisão do controle e avaliação, da regulação e os relatórios gerenciais também do DataSUS. E ele vai fazer essa análise, se cumpriu, não cumpriu, e se ele autoriza a pagar ou não. Então, é o fiscal que tem essa, né, é soberano também nessa decisão. E a CAC é soberana Bacana. quando for parte hospitalar. Tá certo, ótimo. Muito legal, bastante informação, mas está sendo. E eu sei que você conhece muito mesmo, a tua experiência é vasta, né? Com nessa questão aí da contratualização. E de fato são muitas coisas envolvidas, porque tem que ser, porque afinal de contas isso cai na relação, né, público-privada, de certa forma, né? Então, contratando serviços para o público, mas de entes privados. Então, assim, trata-se da coisa pública, né? Então, essa comissão, por exemplo, a responsabilidade da comissão de avaliação da contratualização é muito, né? É muito grande, porque até por conta do julgamento que é feito, né? Vai pagar, não vai pagar, vai glosar, como é que é, né? Então, eu acho que assim, é um trabalho muito que requer conhecer muito bem todo esse processo, né, Fátima? Eu acho que vale a Sim, pena, então, inclusive assim, ter um fluxo, sabe? Explicando, né, cada passo, o que tem que se atentar para cada passo desses, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, que o gestor, né, que o gestor público, ele procure mesmo deixar muito claro e assim, e a comissão, ela, como eu falei, ela é de suma importância, ela tem que ser muito bem informada, né, por pessoas que realmente são ali, têm condições de fazer o julgamento certo, não é isso? sim. Então, E, é e bacana. aí assim, a comissão ela tem que ser capacitada, ela tem que ser instituída pelo gestor público ou do estado ou do O município, município. né? Daí ela tem um regimento interno que respalda tudo o que ela vai decidir. Isso tudo está nas legislações, né? Eu penso assim, o estado de Mato Grosso ainda não conseguiu implantar a política realmente da contratualização hospitalar, né, ainda. E aí os municípios, alguns estão bem, já é bem estruturado, outros têm muita dificuldade ainda. E como eu disse que a contratualização ela é transversal, não tem como ela trabalhar sozinha, entendeu? Então, Aham. enquanto não se unir todos os setores que são envolvidos, porque tem que ser a regulação, o controle e avaliação, a rede, a contratualização, né, licitação. Então, olha, quanto que você trabalha Certo. junto, né?
Então, acho que ainda tem muita necessidade de capacitação, por ser também um tema que é antigo, né, que já se falava em contratualizações, já fazia desde a época do INAMPES, mas a política mesmo, trazendo critérios, trazendo como tem que ser feita, é de 2013, então não é tão antiga, né? E não é só Mato Grosso, não. Acredito que o Brasil inteiro ainda não conseguiu implantar na sua totalidade as contratualizações, porque a contratualização, ela também não é só para o ente privado, né? As legislações trazem que Tá. eu, gestor público, também eu tenho que fazer um termo de compromisso ou um termo de gestão para com os meus, as minhas unidades. Né? Então, tem lugares que fazem até mesmo na atenção básica, já existe a contratualização para cumprimento para olhar indicadores, né? Já os próprios hospitais, as próprias unidades ambulatoriais do estado ou do município tem que estar contratualizado, porque uma coisa é o gestor, outra coisa é quem está ali naquela unidade, né? Então, pelo menos assim, tem que olhar se a qualidade desse serviço. Às vezes a gente já não vou olhar tanto a meta quantitativa, né? Mas é muito necessário olhar os indicadores. Por que está morrendo criança? Por que a mãe, né, tem um parto e a criança morre porque não tem UTI, né? Não tem UTI pediátrica, né? Então, esses indicadores, até mesmo para a gente saber como está a saúde do meu município, do meu estado, eu necessito ter essa contratualização para eu mapear o que eu estou fazendo e qual que é os indicadores necessários que a gente tem que melhorar. Porque a gente tem toda a questão do QualiSUS, né? Toda uma parte envolvida aí das qualidades mesmo de vários setores. Então, estava esquecendo. Não, e isso que você falou é muito importante e eu vou até enfatizar. Então, na realidade, não é somente, a contratualização não é somente para público-privado, mas público também, certo? Justamente para poder facilitar, quer dizer, todo esse instrumento da contratualização, tudo que envolve, né, o documento descritivo, o instrumento formal, ele acaba que ele estabelece mesmo aquele compromisso claro, né, das partes. Então, é isso mesmo. Eu acho que e essa questão da avaliação, do acompanhamento, monitoramento, Sim. é muito importante para poder garantir a qualidade. Inclusive, E a quero demanda. socializar, quero socializar com Opa! você. Em junho de 2021, a Fiocruz, juntamente com o Ministério da Saúde, as autoras foram Maria Angélica Borges do Santo e a Luciana Mendes Santos Servo, que elas falam bastante da contratualização, estão bem assim neste tema, trabalhando, escreveram já livros, né? Tem várias aulas Legal. já nesse É uma tema. referência, então, né? É uma referência que elas escreveram sobre a contratualização e a remuneração do serviço de saúde no SUS, a situação atual e a perspectiva. E lendo esse artigo, eu vi que lá em 2013, quando nós sugerimos que fizesse já, fez, recebe, não fez, não recebe, agora que todo o Brasil, até mesmo a ONU, né, a Organização Mundial de Saúde está chegando nesse entendimento, que o desempenho acaba não tendo um bom atendimento para o usuário do SUS, né? E acaba que, às vezes, o serviço não atinge as metas. Então, o certo vai ser isso mesmo, a remuneração conforme o serviço prestado. Eu falei, olha, então, estamos à luz do nosso tempo, né? Já estava na estrada, né? Já. Bacana. Legal. Bom, Fátima, assim, eu acho que você colocou, né, foi muito bem colocado todo o processo, só pelo porquê, e depois você foi explicando o que é a contratualização e o como que ela é feita, né, com base aí também com fulcro, né, na legislação. Então, acho que foi muito bem claro, muito bem explicado, né, o pessoal que também já elogiou, falou, olha, muito esclarecedor. E quero te dar os parabéns, né? Porque realmente você entende, né? A gente falar com quem entende do assunto, né? Não só de conhecimento,
mais de prática, de experiência, tá? Então, realmente é isso, valeu muito a pena. E eu quero te agradecer, Fátima, agradecer o convite, né? Acho que foi muito esclarecedor mesmo, a live vai ficar gravada e depois as pessoas vão poder acessar e assim, vamos depois, né, conversando. Eu acho que a gente precisa mesmo trocar ideias. Você falou aí dos escritórios de saúde, né? O papel tão importante, né, dos escritórios regionais de estar fazendo o acompanhamento ali, porque eles estão próximos, né? Eles podem ir em loco lá no estabelecimento e tal. Eles estão ali, fazem parte da população que está sendo atendida. Então, como é importante os escritórios regionais ter, né, muito bem claro, né, como que tem que funcionar toda essa contratualização para que ela realmente faça o papel dela, né? É atender a demanda da população e com qualidade, certo? Sim. Então, é isso aí. Eu acho que foi muito bom Ai, mesmo. Parabéns. eu agradeço o convite. Eu falo assim, a saúde pública está em mim desde os meus 7 anos de idade. Então, minha mãe foi a primeira agente de saúde comunitária em Rondonópolis, sem remuneração, era pelo amor mesmo ali da comunidade. Eu ia para o postinho, eu estava ali ajudando a fazer a roa, né? Então, assim, eu penso que é uma missão, eu amo o que eu faço. E estou aí para contribuir, né? Eu penso que a contratualização ainda é muito nova, tem muito Isso, a ser é. discutida, a ser capacitados, né? E estou aqui sempre à disposição. Quando você precisar, tiver algum outro tema assim da parte da Ah, com certeza vai contratualização, ter. dá para fazer algo mais aprofundado, né? Caso É, necessite. Tá não, bom, querido? a Eu gente agradeço. volta, a gente volta nesse assunto, sim, porque eu acho que é importante, né? Eu acho que assim, é uma contribuição aí também que a gente vai dando para poder a gente se ajudar, né? A gente aí que é da área da saúde, essa área aí que é, como você falou, é uma missão, sabe? Mas é muito gratificante. Então a gente tem que, assim, trocar ideias, experiências, prática e, enfim, melhorando, né, juntos. Então Sim, quero sempre. agradecer todo o pessoal, e sempre, todo o pessoal que está com a gente aí ao vivo, aqueles que vão assistir também depois a gravação. E é isso aí, eu acho que Landgra, eu não sei se é quem é que falou aqui. Parabéns, Fátima, muito obrigada, Lúcia. Não sei quem é. Muito bem, Andréia. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção, pela participação. E é isso. Logo, logo a gente vai trazer mais assuntos aí relacionados à gestão. E aqui, assim, tanto no público quanto privada, né? Porque, afinal de contas, as pessoas, né? São pessoas que precisam ser atendidas, né? É a população. Então, a gente vai estar aqui dando essa contribuição, tá bom? Então, Fátima, grande abraço para você, abraço a todos aí e até a próxima. Pode Até. dar Um suas beijo. considerações finais aí. Então, eu acho que a contratualização precisa muito ser discutida, sim, até em nível dos municípios. Como o nosso estado é muito grande, então tem município muito distante. Então, assim, é esse querer. Eu sempre falo, a contratualização a gente não mexe com papel, né? Eu sempre falo assim, é uma prioridade um, isso aqui é vida. Então, quando a Vida. gente É pensa tudo, né? que quando chega um papel na sua mão e você tem o poder de decisão sobre a vida, é prioridade zero, né? Então, assim, fecha aí dizendo a minha gratidão ao SUS, a minha gratidão aos órgãos por onde passei, né? Secretaria de Rondonópolis, aqui no estado, na SES, e só tenho ainda muito o que aprender. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E eu que agradeço, Fátima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigada aí. Até.